78, o título é Segundo a Carne. E é uma carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 13. E ele diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Existem diversas formas de entendermos esse segundo a carne. Então vamos lá. Emmanuel diz assim: para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Em todos os momentos, a limitação ser-lhe-á fantasma incessante. O reflexo dessa vivência segundo a carne. Então, a limitação, para quem vive segundo a carne, a limitação ser-lhe-á fantasma incessante. Quem já percebeu o quanto nós ficamos irritados por querer fazer alguma coisa, qualquer coisa, seja intelectual, criatividade, físico, queremos fazer alguma coisa e não nos é possível, nós temos uma certa limitação, seja uma limitação intelectual, emocional, física, não importa. E a gente começa a ficar nervoso, irritado com a nossa limitação. Muitas vezes nos perguntam assim: será que essa falta de aceitação das limitações pode ser um amor próprio descontente? Eu posso ser uma pessoa que me amo muito e por isso, por me amar muito, não me sinto contente em ser limitado em alguma coisa. Ainda mais se aquela limitação me proíbe ou me impede de fazer algo que eu adoro fazer. Mas muitas vezes a gente fica até inclusive descontente com coisas que a gente não se interessa em fazer, mas sabe que é limitado se tentasse fazer, só isso já nos irrita. Só de eu saber que se eu quisesse eu não podia, eu não deveria, não irei conseguir. Bom, já me irrita. Então aqui já vai nos mostrar assim, que a resposta está à vivência segundo a carne. Eu já li a lição? Eu já estou explicando? Tá. Desculpa, já entrei na explicação aqui. Agora fica assim mesmo. É ao vivo mesmo, é no ar, é assim que acontece. Tá bom? Então, em todos, há uma série de coisas. A limitação começa a ser um fantasma incessante. Para quando eu me encontro numa situação que eu não aceito uma limitação, alguém diz para mim que eu tenho uma determinada doença, e com essa doença eu não posso fazer determinadas coisas, e alguma dessas coisas que me falam é o que eu gostaria de fazer. Às vezes eu não aceito só porque eu sou limitado mesmo. E eu começo a utilizar aquilo como um fantasma na minha cabeça. Olha, eu diria, é o que Emmanuel está dizendo aqui, você está começando a viver segundo a carne. Tá? Quando eu vivo segundo a carne, eu não compreendo que algumas limitações é para que eu avance em espírito. Vamos imaginar uma coisa aqui. Vamos supor que eu tenho uma limitação de algo que eu adoraria fazer na minha vida. Aquela limitação, com certeza, está impedindo você de, ao começar a fazer, se você pudesse fazer, provavelmente você se perderia naquele caminho. Como perder? Que sentido é esse perder? Você deixaria de fazer desenvolver outras áreas de suma importância nessa reencarnação. Você se dedicaria excessivamente àquilo ou utilizaria de maneira errada aquilo que antes era limitado você fazer. Então, essas limitações, muitas vezes, elas podem vir de diversas maneiras, tá? Doença, relacionamento, financeiro, problemas espirituais,
profissionais, um monte. Cada um tem a sua cruz, a gente diz, suas limitações, suas dificuldades. O que para um é algo muito simples e não faz nem muito esforço, para outro ele se mata e quase não dá resultado. Então vamos lá. Essas limitações que podem aparecer de diversas formas, muitas vezes foi por nós sugeridas, pedidas ou oferecida pelos benfeitores antes de nós reencarnarmos. E nós aceitamos aquilo porque o esclarecimento do que eu ganharia, o que eu alcançaria ficando um pouco mais afastado daquilo que eu tenho a limitação, o que a limitação faria, já que eu tenho a limitação, focar em uma outra direção que não aquela. Enfim, eu aceitei. Então essa limitação muitas vezes não é um problema, ele é a sua solução. E aí é o momento onde eu tenho que apenas aceitá-la. Como? Não vivendo apenas segundo a carne, ou seja, preso às emoções, ao prazer, à satisfação, à alegria que eu viria a obter caso eu não tivesse aquela limitação. Eu fico sentindo como se fosse uma falta. Naturalmente, essa falta, ela vem de uma outra vida que você já obteve e não foi algo bem desfrutado. Então é por isso que você pode até dizer assim, eu tenho certeza, Guto, que, por exemplo, se eu conseguisse, sei lá, correr, andar, vamos supor que eu sou uma pessoa com deficiência física nas pernas. Então, se eu pudesse andar, eu faria tal coisa. Essa certeza vem de uma outra existência que você andou, né? E por que a deficiência agora? A deficiência, ela está sendo uma limitação. Por quê? Porque talvez eu esteja desenvolvendo através dessa limitação outras coisas. Eu vou entender, compreender, buscar outros caminhos. E não vou ficar me matando, me punindo, me culpando pela deficiência. Certo? Então, cérebro, outro item aqui. Cérebro, outro item das pessoas que, se estiver vivendo segundo a carne, vai obter. Cérebro esmagado pelas emoções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. Imagina que você ache que sua vida é uma porcaria, nada está dando certo, só pensamentos negativos você começa a nutrir todos os dias. Se você estiver vivendo segundo a carne, é o fim mesmo. A cada momento você vai se encontrar com a morte, inclusive com suicídios, com tentativa de suicídio, porque você não consegue enxergar o porquê daquilo. Você olha a humanidade, vê, hoje ainda mais a internet é outro item complicado, aqueles Facebook, né? É o Facebook, que todo mundo aparece sorrindo, todo mundo é perfeito, todo mundo tá viajando, todo mundo tá numa Instagram, né? Eu sou dos antigos, aí eu não tenho conta nesses trem, mas aí do Facebook, né? E todo mundo tá na praia, todo mundo, você vê ali, ninguém mais trabalha, todo mundo é sucesso, todo mundo é novinho, todo mundo tá sorrindo, a família inteira tá unida, até os cachorros são tão bonitos. Então você fala, mas o que é isso? Como que é a minha vida nessa história? Eu não consigo uma foto do meu Instagram bonita, eu vejo todo mundo perfeito, todo mundo ali, frases maravilhosas, bonitas. Pois é. Então, gente, quando você estiver vivendo um momento de você está se sentindo para baixo, depressivo, seu cérebro está sendo esmagado pelas noções negativas, você enxerga o mundo em olha, o mundo é injusto, o mundo é só guerra, o mundo é só sofrimento, olha a doença, olha a Covid, você é visitado por notícias ou por situações difíceis, muitas situações difíceis, você não pode se entregar
Porque se você se entrega, e provavelmente o que te fará entregar é quando você estiver vivendo segundo a carne. Ou seja, pela sua vida atual, pela sua reencarnação atual, parece que você não tem nada de bom a falar sobre isso aqui. Sobre essa excursão no planeta Terra. Dessa vez, pelo menos, que é o que nós lembramos. Bom, então ele está dizendo aqui, Emmanuel, mas não é só para isso. Porque ele está dizendo, nos mostrando que nós não devemos viver segundo a carne. Essa reencarnação, essa escola, esse teatro, essa série que nós nos encontramos, ela vai ter fim. E ela tem um objetivo. Esse objetivo é o motivo pelo qual eu devo viver. E não pelos acontecimentos do dia a dia. Vamos entender. Imagine que eu fui para uma escola, eu passei numa universidade muito difícil, já sabia que era difícil, mas fiz uma prova terrível lá para o ITA, da aeronáutica, lá em São José dos Campos. E ali eu vi que, pelo amor de Deus, você tem que estudar de manhã, de tarde, de noite, e os professores não dão folga, cobra até a vírgula. Eu sabia que ia ser difícil. Se eu estiver vivendo segundo a carne, eu vou me olhar assim, eu sou jovem, eu vou de férias lá é 15 dias no máximo de férias, é 15 dias, eu vou lá para minha casa, meus primos, meus irmãos, tá tudo indo para noitada, passeando, passar na Federal, na Universidade Federal lá, que hoje em dia parece que não tem mais aula naquele lugar, meu Deus do céu, e aí vai, não sei na onde, tá todo mundo bem, estão fazendo outro curso à distância, tá beleza, eu tô me matando aqui de manhã, de tarde, de noite, não saio desse lugar aqui, só tiro nota baixa, os professores só me cobrando, não tem sentido, não é? Mas quando ele pensa, só que aqui eu vou ser um grande profissional, eu estou sendo cobrado bastante, mas eu vou sair bem daqui, eu vou sair um profissional bem diferenciado deles, eu posso sair com o mesmo diploma, o nome do diploma é igual, mas de conhecimentos não são iguais. Aqui foi muito mais exigido. Então, eu diria para esse aluno assim, se você estiver vivendo segundo a carne, você está realmente matando sua juventude, jogando fora a sua juventude, deixando de experimentar um monte de coisa que não serve para nada. Não serve para nada. O que adianta você aprender a beber, fumar maconha, fazer sexo adoidado? Serve para quê? Para absolutamente nada. Tá certo? Mas, num contexto não social, isso aí é a morte para muitos deles. Tá? Então, realmente, se nós estamos atolados dentro de tantas situações difíceis, se você pensar só como se existisse essa única vida, dá a impressão que você foi sorteado para o azar. Mas se você parar para pensar, toda essa dificuldade são desafios existenciais. A vida preparou a você um cenário dizendo assim, eu quero ver você sorrir, eu quero ver você buscar o equilíbrio, o conhecimento e manter sua fé dentro de um cenário assim, que é o cenário que nós estamos passando. Isso é um grande teste. Porque se você passar ou não passar, o próprio tempo vai desfazer tudo e você vai voltar da onde você veio. Então, é um cenário, é um momento, é temporário. É como um aluno na faculdade. Por pior que seja, vai acabar. Ou ele passou ou ele foi exonerado da faculdade. O tempo acabou. O tempo é o senhor dessas equações nossas. Então, suporte, se fortaleça, tente utilizar todos os recursos da sua inteligência, da sua experiência, e se não encontrar, busque ler, estudar, pesquisar, crescer, evoluir, enquanto está passando o tempo. Mas não se permita revoltar, tentar suicídio, desejar a morte. Não se permita. Então,
Em qualquer lugar onde eu fujo nesse sentido de problemas, de dificuldades, eu devo ter na cabeça o seguinte: eu não nasci ali à toa, né? Eu não estou ali por acaso, eu não caí de paraquedas. Então, vamos supor, nosso país aqui começa a mudar. Eu seria o certo, quem puder fugir, foge. Mas se esse é o certo, todos deveriam poder. E nem todos não vão poder, né? Os que podem fugir estão na categoria daqueles que podem, têm o direito de escolher aprender algo no sofrimento ou ficar lá fora no bem bom até que as coisas melhorem e voltar pela porta de dentro. Porque nós temos em cada situação diversos alunos no nível de aprendizagem. Tem aluno que precisa, tem aluno que pode escolher, tem aluno que nem sequer precisa. Esses saíram até antes do acontecimento do processo. No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. Olha, se nós não tivermos uma espiritualidade mínima que seja, que eu possa agarrar em algo maior do que tudo isso que nós estamos vivendo no mundo da matéria, o sofrimento, ele só tem um caminho para quem passa por ele: desespero mesmo, não tem outro. Não tem outro. Então, os casos, por exemplo, dos venezuelanos, as pessoas que estão fugindo do seu país por estarem passando muito sofrimento, em o desespero. O cristão, ele entende que o sofrimento é necessário em uma escola onde almas de todos os graus de evolução, sempre considerando da média para baixo, estão convivendo. Você imagine uma escola onde quem cuida dessa escola fisicamente, assim, são os piores professores e diretores e tudo que existe. Mas o dono da escola sabe o que está fazendo. Então você vai olhar ali dentro e falar: o que essa escola ensina? Aqui só tem briga, guerra, destruição, sofrimento, roubo, a ganância, a vaidade, tudo que não tem algo de bom aqui nesse lugar. Tem para aqueles que buscam no meio dessa bagunça algo sério, vai encontrar o público mais sério. Porque no meio dessa escola tem os alunos que não querem saber, estão lá na cantina cantando o dia inteiro, não querem ir para a sala de aula. Tem os alunos que não faltam, né? Muitas vezes fica no recreio estudando, repassando a matéria, tudo novamente. Tem os que vão para o recreio e não voltam mais. Tem os que nem para a escola vão. Tem de tudo nessa escola. Então, nós não vamos encontrar uma hegemonia de atitudes, mas ela tem um porquê. E esse porquê é cada um de nós, com seu próprio grau de evolução, vai começar a buscar aquilo que interessa. Imagine que nessa escola tem de tudo. Núcleo da família, a diversidade todinha. E aí teve a mesma educação, mesmo pai, mesma mãe, às vezes tiveram a mesma educação, moraram na mesma casa, dividiram às vezes o mesmo quarto, a mesma mesa, o mesmo alimento, as mesmas dificuldades, e não são iguais. Não são iguais mesmo. Imagine isso, o mundo, o planeta Terra. O planeta Terra. Então é isso. E por isso nós nunca encontraremos hoje, se nós pensarmos assim, tem um método de educar certeiro. O método é o caminho da educação, mas vai ainda ter que olhar cada criança, cada ser humano tem uma necessidade. Enquanto nós ficarmos sempre no generalidades, nós nunca alcançaremos a eficiência máxima em qualquer coisa. E como nós vivemos um mundo onde tempo é dinheiro,
o que nós menos queremos é perder tempo com as particularidades. Nós queremos algo que seja mais genérico, que funcione mais rápido, que dê resultado instantâneo. Cada vez nós estamos nos transformando em máquinas. Nós estamos fazendo isso conosco, porque o mercado já nos mostrou que a coisa mais eficiente é trabalhar máquinas, porque a máquina, nós sabemos o que ela espera e o que nós temos que entregar para que ela produza. Mas seres humanos não são assim. Então, eles estão criando uma maneira de nós acostumarmos com a ideia de que nós somos todos iguais. Tá certo? E aí, hoje nós estamos vendo diversos métodos. Quer ver, por exemplo? Vou só dar um exemplo aqui. O YouTube, ele é longo. Você coloca ali um vídeo de 1 hora, 2 horas. Sabe quantas pessoas fazem uma visualização de algo de 1 hora? É muito baixo. A gente quer o short. Short acho que é 3 minutos, né? O que você fala em profundidade em 4 minutos? Nada. Exatamente isso. Tudo que é superficial alcança uma grande quantidade. Porque a grande quantidade que é o superficial. Você já viu médico, por exemplo? Ele fala, esse tratamento aqui vai demorar, aí vou mais rápido. Não tem algum mais rápido? Tudo eu quero rápido. Rápido. Entendeu? Não demora muito. E aí é que está. A falta, esse não demorar é quando eu abro mão de cuidar de cada um de maneira específica. A cada um. Quando eu abro mão desse atendimento específico, humano, aproximado. E é por isso que a religião, quando ela não abre mão desse conhecimento pormenor, detalhado e atendimento, ela não cresce. Qual é a que cresce? Se eu botasse uma placa aqui, ó, hoje nós vamos fazer uma desobsessão para pagar seu cartão de crédito. Via todo mundo. Hoje quem não casou vai casar. Todo mundo. O fulano que os doentes vão ser curados. E aí tudo é rápido. É rápido. Milagre é algo muito rápido. É mais do que o short da internet. Mas muito mais rápido, não é verdade? Quem quer ficar conversando, tratando, encontrando os seus problemas, sua dificuldade, localizando, trabalhando, isso é difícil, isso é lento. Isso é muito lento. Tanto que a homeopatia parece que não alcança nunca. Quanto tempo eu vou tomar isso aqui? Então, até terminar isso aí já. Não, quero me dar uma coisa mais forte aí. É rápido. Nós estamos nos enxergando, estamos nos fazendo e nós estamos vestindo essa ideia de que nós somos máquina. Que nós vamos chegar no doutor e falar, doutor, dá uma olhada, qual botão que você tem que apertar? Aperta logo. Entendeu? Aperta aí que eu saio daqui curado. Não vai acontecer. E nós vamos chegar nesse limite da máquina aí, depois nós vamos retroceder. E vamos ver que realmente cada um é uma particularidade. Tá? Então ele está dizendo assim, ó. No trabalho destinado à purificação espiritual, sente o clima de revolta. Quando eu estou focado muito na carne, um trabalho que ele exige nível espiritual, seja religião ou seja qualquer tratamento em que eu tenha que meditar, refletir, acalmar, trabalhos para ansiedade, respiração adequada, qualquer tipo de atividade em que eu tenho que focar um pouco eu dentro e não eu aqui fora, imediatamente eu sinto revolta. Não é verdade? Quer ver se eu estou mais ou menos espiritualizado? Eu brinco com as pessoas assim, se você é contra o tempo, se tempo para você é o que você não tem e não quer perder, você está materializado. Porque tudo que é espiritualizado leva tempo. Leva tempo. Evolução leva tempo. É um trabalho gradativo. Reforma íntima leva tempo. Tudo leva tempo. Diagnóstico pode não levar tanto tempo. Depende. Mas solução leva tempo. O trabalho é difícil. E você está lidando uma coisinha diferente da máquina.
a máquina não se opõe a quem lhe provoca ou lhe coloca uma solução. Ela absorve e executa. Ela aceita o comando. O ser humano não vai ser assim. O ser humano ele se opõe ao tratamento. E eu estou sempre, quem está fazendo algo, está sempre recebendo uma certa oposição de quem recebe o auxílio. Não tem como. Não tem. No mínimo, a pessoa não gostaria de estar naquela condição de necessitar daquele tratamento. No mínimo. Ela crescer como muitas outras que não estão ali. É isso. Né? Então, trabalho de purificação espiritual, quando você não se revolta. Nenhum deles. Revolta já é sinal de que você está querendo viver a segunda carne. Provavelmente, você deve estar sentindo que você está perdendo algum tempo que você poderia estar desfrutando na sua vida material, na vida física sua, enquanto você fica fazendo um determinado tratamento, uma determinada disciplina, uma determinada leitura, estudo, seja o que for, está tirando você desse vínculo. Segundo, é que no mundo consumista como o nosso, tudo que não tem peso e valor não tem sentido. Evolução espiritual pesa quanto? E custa quanto? Então, realmente não dá de você colocar qualquer coisa material, comparar com qualquer coisa espiritual. Não tem jeito. Quanto custa uma viagem para o Nordeste? Tem preço. Quanto custa pular de paraquedas? Tem preço. Uma pepita de ouro? Tem preço. Tudo desse mundo tem peso e preço. Mas porque é espiritual, nem aplauso você ganha, nem admiração. Então, continuando. Não se pode contar com a bênção do amor, porquanto, em face da apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. Quando eu estou vivendo segundo a carne, eu acho que até a minha família está errada, tudo. A gente até revolta, fala que a gente está na família que a gente merece. Eu acho que eu não mereço a minha, não. A minha é todo mundo distorcido, fora de sintonia ali, ninguém bate com ninguém. Eu acho que eu não sou nem dali, né? Vem aquela coisa, por quê? Eu não posso contar com a bênção do amor, que é onde é a família que faria essa bênção de me acolher, de me amar, de me incentivar nas minhas dificuldades, de me ensinar de uma maneira mais como eu gostaria de ser ensinado. E não é isso que acontece, isso é muito raro. Tá? Então, porquanto, em face da apreciação que lhe é própria, quer dizer, como você está observando sua família, laços afetivos são meros acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. Então, eu começo a ver que a minha família é só um acidente, né? Eu caí ali de paraquedas, mas é dali, está ali e precisa de uma maneira. O que eu preciso, que todos nós precisamos com a nossa família, encontrar uma maneira de paz, equilíbrio. Eu não preciso ficar convivendo debaixo do braço, para cima e para baixo, com ninguém se eu não quiser. Eu só preciso viver em paz com todo mundo. Ser aquela pessoa que, quando precisarem de mim, sempre estarei pronto para ajudar e nunca terei motivo para não auxiliar. Nunca. Conte comigo. Estou sempre aqui. Tá certo? Paz, é isso. Por isso, a família muitas vezes está unida ali para que um encontre o perdão do outro, encontre a maneira de conviver um com o outro. Essa convivência não é diária. No início mas depois cada um vai crescendo. Essa convivência, ela passa a ser aquela ideia que você tem assim, meu irmão é um grande, sempre que eu preciso dele é um cara demais. Eu não tenho nenhum motivo, eu não carrego comigo, eu não trago comigo nada que eu não estenderia a mão a ele e nada que ele não estenderia a mão para mim.
a não ser pela maneira dele ser. Mas de mim, tudo ok, com todo mundo. Paz. Encontrou paz? Encontrou equilíbrio. Essa paz que a gente consegue entre os elementos da família é a paz que a gente estende a todo mundo. Cada ser humano da nossa vida, seu irmão representa 1 milhão de habitantes na Terra, sua mãe 1 milhão, seu pai 1 milhão, cada um é, sei lá, é a Terra inteira. Às vezes você foge de um pai autoritário e cai no chefe autoritário ali, patrão autoritário, é igualzinho seu pai. Aí você vai ter que aprender, por dinheiro, né, por profissão, aceitar as ordens dele. Mas não é aceitar, conviver em paz. Aceitar é outra história, tá, gente? Aceitar é submissão. Não estamos falando que um cristão é submisso. O cristão encontra meios racionais, emocionais, meios de evoluir com aquela situação. Então ele não é submisso. Submisso é quando eu não evoluo com aquela situação. Eu aceito. E pronto. Me torno quase que um viciado naquela situação. Submisso. Não entenda uma coisa. O cuidado para a gente entender. Seja submisso. Não somos submissos. Nós entendemos o porquê. E concluímos se seremos capazes ou não de conviver com aquela pessoa, aprendendo com ela. Então eu passo a usar de uma maneira racional, lógica, é uma inteligência emocional. Aquela pessoa, do jeito que ela é muito útil para mim. Adoro meu professor de prática. Entenderam? Ele é terrível. Ele bate na minha mão quando eu faço alguma coisa errada. Se eu derrubo o tubo de ensaio, ele grita comigo. Põe eu uma semana de afastado da escola, né? Suspenso. Mas é o cara que mais ensina. É esse meu irmão, que é mal, que grita comigo, que me xinga, que me manda sair. Mas é maravilhoso o professor de prática como ele. Porque eu entendi qual é a finalidade dele na minha vida. Então eu não vejo ele inimigo meu, pessoal. Eu vejo ele alguém que quer me proporcionar desafios existenciais que eu não gostaria de encarar em nenhum lugar por livre e espontânea vontade. Eu não sairia de casa porque eu encontrei alguém igual meu irmão aqui. Eu não gostaria de ir lá sofrer tudo que ele faz eu sofrer. Não sou louco, não sou masoquista. Mas já que nós estamos aqui presos nesse laço de família, não podemos ainda nos desviar tanto. Eu acho que eu posso aprender alguma coisa com você. E você é bem útil. Aí é a maneira como você vai ver a coisa diferente. Tá? Então você vai relacionar, você não vai se submeter. Quem submete não relaciona. E aí diz assim, ó. A dor benfeitora e conservadora do mundo lhe é intolerável. Nós estamos vivendo isso agora. A quantidade de pessoas abandonando as religiões, principalmente a cristã, elas estão dizendo assim, que nós estamos vivendo um outro mundo onde como que eu vou aceitar o sofrimento? Como que eu vou isso? Como que eu vou aceitar? Os nossos jovens hoje em dia, nossa geração, a geração de jovens hoje em dia, não aceita nenhum não. Não, já tem depressão. Agora não, limite. Eles não querem. Eles acham que isso é a pior coisa do mundo. Imagina. São fracos. São emocionalmente fracos. Extremamente fracos. Leram quase nada de muitas gerações aí. Na minha geração, não leram nada, não conhecem de nada. Vivem sonhando e acreditam que o mundo tem que ser como eles querem que seja. E quando encontram algo diferente, eles não têm força, não têm estrutura, não têm base. Então, imagine uma religião que há muito tempo ensinava, por exemplo, o sofrimento de Jesus. Se você falar hoje para o jovem, só dele assistir um filme ele já sai em depressão. Já está em depressão. Só de assistir um filme. Acho que o exército não tem mais esse amor à pátria, não.
ele já vem cheio de conflitos, né, nós estamos vivendo um momento que a grande parte das reencarnações são espíritos inferiores mesmo, estão limpando tudo que podem, e realmente a família não está dando as estruturas adequadas, houve um período, nós tivemos um período de ataque muito à educação, aos pais, à fórmula antiga, e passou um período sem direcionamento. Então o que aconteceu? Os pais que aplicavam o antigo método de educação foram atacados. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, mas ninguém mais dizia o que pode. Esse período ficou muito tempo. Então, aí vieram várias facetas, teve vários indícios de tentativa de novos direcionamentos na educação. Uma delas é que agora a criança escolhe até a ideologia dela, se ela é homem, se ela é mulher, com tantos anos de idade. Então, chegou a dar tudo para ela escolher. Como? Se ela não tem condição de escolher. Aí elas crescem inseguras. São inseguras, são medrosas, são mais frágeis, não aceitam não, são muito revoltadas. E aí vem de família, esses jovens crescem, têm filhos, que mais a coisa vai piorando. Nós estamos num período onde grande parte das crianças estão vindo quase com um processo de vampirização, de obsessão, porque hoje é muito difícil casar de maneira planejada, ter filho de maneira planejada. Hoje é um carnaval e um monte de criança. É uma festa, um show e um monte de criança. Porque antes era só no carnaval. Hoje se faz sexo a qualquer momento, a qualquer situação, onde há grupo, onde há público, né? Tudo é permitido, a droga e tudo mais. Então a quantidade de crianças vindo pelo um processo não de planejamento é enorme, e simplesmente pelo processo de vampirização. Espíritos que estão ali vampirizando aquelas pessoas, levando aquele estágio de delírio coletivo, eles são pegos ali no próprio momento das relações sexuais que ocorrem. E aí isso, para a espiritualidade, não deveria ocorrer, mas é permitido, que é melhor assim que eles nascem. Porque esses mesmos nunca vão permitir se criar família, nem nada, não querem compromisso com ninguém, nem nada, porque não querem abandonar esse estilo de vida. Mas vai vindo as crianças no meio desse processo. Aí nasce, aí a mulher fica com o filho, o pai não assume, ou então é o pai que o filho que a mulher não assume, e assim vai indo. É um descontrole, aí passa os avós vão assumir, aí vai um descontrole muito grande da família. A destruição da família. Nós vivemos o século onde nunca a família foi tão combatida, né? Hoje, a quantidade de filhos já estão se casando, unindo o irmão com irmão, irmão com irmã, porque não sabem mais de quem é. A mãe, num momento, engravidou, mas ela não sabe de quem. Cuidou do filho. Esse filho não sabe quem é o pai, não sabe, porque foi no show, estava drogada, caminhando lá vai na frente, ela também vai indo, daqui irmão, filhos de mesma mãe, se casam. Então nós estamos tendo toda a qualidade. Hoje é mais, que nem ela falou, antigamente, tudo que existe de errado hoje em dia sempre existiu, sempre. O que existe hoje é uma defesa, uma aceitação da nossa sociedade, em achar que isso é permitido, é normal, é legal. É só isso. O que antes era escondido pela não aceitação daquilo, né? Hoje é plenamente aceito. Normal. É o que eu estou falando. Essa característica de nós perdermos algumas características, nós quase estamos ficando robô. Hoje é natural. Quer ver uma coisa? Antigamente roubar era, hoje é natural. É natural. Tudo que era antes antigamente tinha uma coisa chamada honra moral. Hoje, quem fala sobre isso? Não existe mais. A filosofia é: faça tudo para ser feliz.
Tudo, a palavra tudo é não importa, seja feliz. Mas o cristão não. O cristão não faz isso. O cristão faça tudo pertinente aos ensinamentos do Cristo para ser feliz. Fora dos ensinamentos, não é um cristão. É isso, a diferença entre o normal e o comum, não é isso? Comum é o que todo mundo faz. Normal é o que deveríamos fazer. Hoje ninguém mais quase é normal. Todos nós estamos indo mais para o comum. O normal é ter um direcionamento, é saber onde começa e onde termina. E por isso nós estamos ficando meio robotizados, sem emoções. A gente lê coisas, vê coisas, assistem vídeos que para nós seria, mas o que é isso? É normal. E diz assim, quando você falar assim, nossa, gente, isso é normal, você está ficando carente, isso é comum. Mas não tem nada de novidade realmente, não tem nada de novidade, só abriram, escancararam tudo e revelaram tudo. Aqui diz assim também, ó. Então, olha só, a dor que é benfeitora e consoladora do mundo, ela é intolerável, não aceita. Se eu vou fazer algo, se eu tenho que fazer algum tratamento onde eu vou passar por uma dor, eu não quero. Não, mas vai ser bom, mas não quero. A indisciplina constitui angustioso cárcere. Disciplina hoje é você estar aprisionando a pessoa. Porque nós entendemos que liberdade é fazer tudo que eu tenho vontade de fazer. Mas não é isso que os bons espíritos dizem. E eles dizem que eles são evoluídos e são livres. Liberdade é fazer a vontade de Deus e sentir o máximo do contentamento de saber que está fazendo a coisa absolutamente certa, porque as leis de Deus é a perfeição. Veja que uma coisa amarra a outra. Não dá de eu pensar assim se eu não acreditar que Deus é perfeito. Se Deus é mais ou menos perfeito, as leis são mais ou menos perfeitas, e aí vai caindo tudo. Mas se eu acreditar em um Deus soberanamente bom, justo, perfeito, o máximo de tudo que eu tenho, tudo que vem dele é perfeito. E aí eu posso me entregar nisso. Senão, eu estou desconfiando. Se eu desconfio da origem, da fonte, eu estou desconfiando de tudo que vem de lá. Inclusive da chamada liberdade. Compreenderam? O livre-arbítrio, alguns dizem assim, mas e que adianta o livre-arbítrio sem liberdade? Não, o livre-arbítrio, ele está para dizer que você tem dois caminhos para escolher qual deles você vai aprender. Você pode escolher, os dois vão te ensinar, e os dois levam a um só, a Deus, a liberdade total. O problema é que quando eu escolho um caminho, ou qualquer um dos caminhos, tem consequências, é a lei de retorno. E quando a consequência não me agrada, aí que eu lembro de Deus. Mas Deus permitiu que você escolhesse. Deus te deu o livre-arbítrio. E você escolheu. Ele impediu você de escolher? Não. Ele disse para você escolher. Incentivou você? Não. Você escolheu. Vê as consequências. Pronto. O que você aprendeu com isso? Esse caminho não é o melhor. É isso. A próxima escolha agora, muda a sua escolha. Então, existe liberdade. Não existe imposição. Só que eu vou concluir que a minha maior liberdade é sempre fazer as coisas certas, porque eu não serei obrigado pela minha dor, pelas consequências que eu não suporto ou não quero passar, eu renunciarei
de livre e espontânea vontade, o outro caminho. Mas ninguém está me impedindo, porque tem muitas almas que vivem no caminho suportando todas as consequências das escolhas delas. Porque cada um tem uma força que a gente não imagina. E estão ali. Não renunciam àquele caminho. Alguns até se aprimoram dessa maneira. Mas há pessoas que não decidem, não quero isso para mim. Então por que você está escolhendo esse outro caminho? Porque eu quero algo melhor para mim. Então o seu melhor está coadunando com os ensinamentos de Jesus. Mas ele não está te obrigando. Quando Cristo esteve aqui, é exatamente isso que ele mostrou para nós. Se nós reformulássemos intimamente os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nós mudaríamos a humanidade inteira. Certo? Não adianta eu fugir de um país onde há um tirano sem reformular meus sentimentos, meus pensamentos. Eu vou eleger outro. Compreenderam? Ninguém chegou lá de paraquedas. Depois ele pode não querer sair, mas que ele chegou lá foi por algum momento. O que aconteceu? Talvez algo, quando você vai ver na história, foi sim permitido, foi conivente. Porque a gente precisa entender assim, quando eu reformulo eu internamente, eu mudo a minha maneira de ver o mundo, de me relacionar do mundo, e mudo a minha forma de participar no mundo. Se grande parte, a maioria muda o mundo. O mundo é o resultado de cada um de nós. Mas se eu fico na mesma, fugindo de algumas coisas, sem entender no que eu fui responsável por aquilo, não muda. É perigoso eu sair, uma multidão sair, resolve-se o problema aqui do meu país, eu volto e crio problema de novo aqui no país. Por quê? Porque somos nós o problema. A forma como nós escolhemos, entendemos, compreendemos, concebemos. É dessa maneira. Então a reforma íntima, o Cristo veio nos trazer, por isso que ele não foi a favor da guerra. Barrabás era a favor da revolução. Já tinha roubado armas dos romanos e por isso que ele estava preso. E aí ele já tinha planejado uma revolução. Então pediram para soltar ele, porque no que ele soltasse com as armas que estavam roubadas, ele já ia fazer a revolução. De fato, foi o que aconteceu. Mas o que aconteceu? E o Cristo, de maneira nenhuma, nem falou, nem tocou no nome de Barrabás em nenhum momento, nem ofereceu a prática da guerra, da posição, da briga, da luta, nada. Você vê como que é. E existia uma história. Por que aquele povo estava naquela situação até aquele determinado momento? Porque os hebreus, os judeus foram chegar a ser escravos dos romanos. Eles não foram a primeira vez que eles foram escravos. Eles foram passando. E o que aconteceu depois que eles começaram a tentar se libertar? Guerra após guerra. Não aprenderam. Olha o Antigo Testamento. Eles vieram de guerra e de briga. Veja Jesus. Tentou mostrar que, vocês já tentaram de tudo. Pela arma, pela força, pela luta. Por tudo vocês tentaram. Agora vamos tentar pela reforma íntima. Transforma o seu coração, modifica a sua maneira. A reforma íntima começa desde a maneira como eu enxergo Deus. Gente, o meu Deus é de luta, é de exército, é de guerra. É Adão? Ou meu Deus é de amor, de perdão, de justiça, de paz, de equilíbrio, e o homem e a mulher são iguais? Como é a minha visão de Deus? Tudo vem de lá. Se eu tenho esse Deus aqui, há uma natureza minha que não vai conseguir se adaptar a essa natureza aqui. Eu jamais vou aceitar um tapa e virar outra face. Mas não vou mesmo.
eu vou querer revide. Eu quero que o meu Deus mande um raio e detone você, sua família e todo mundo. Porque é assim que aquele Deus Javé fez. Mas se ele olha para Jesus, perdoai até 7 vezes 7. Mas que Deus é? Qual que é o Deus, afinal de contas? Já perceberam que existem 2 deuses? O Antigo Testamento e o do Novo Testamento. O Deus de Jesus é muito mais evoluído, muito incompreendido por nós humanos do que o Deus do Antigo Testamento, Javé. Javé era intolerante, era nervoso, era impiedoso, ele se irritava, ele mandava castigo, ele punia. Até leis ele fazia. Deus, até hoje, só nos ama. Javé, nós tínhamos que aprender a temê-lo. Eu tinha que temer a Deus. Jesus disse que nós temos que aprender a amar a Deus. Quem ama não teme. Quem teme não ama. Se eu temo algo ou alguém, jamais amarei o que eu temo. E eu só temo porque não entendo aquilo. Não compreendo. A partir do momento que eu compreendo, eu tenho 2 caminhos. Aceito ou não aceito? Se aceito, eu amo. Eu posso amar. Então o Deus de Jesus é bem diferente do Deus do Antigo Testamento. Entenderam? Deus do Antigo Testamento elegeu um povo, o povo de Israel, como se nenhum dos outros povos fosse criado também por Deus. Mas Deus do Novo Testamento de Jesus, todos os povos são filhos dele, todos. Ele não escolheu nunca nenhum, nem negro, nem branco, nem alto, nem baixo, nem nada. Todos são filhos de Deus. E não há povo escolhido. E ainda há uma briga enorme na terra entre as religiões dessa compreensão que nós estamos falando aqui. Por isso que parece haver 2 deuses, literalmente. Um Deus que luta através da guerra, posse, até coisas materiais, trono de ouro, não sei mais o que. E um Deus que é puramente espírito. E que nada deste planeta lhe sirva de oferenda, nada deste planeta, porque tudo foi ele que criou. É tudo criação de um único pai. Eu não posso pegar o dinheiro do meu pai e comprar um presente de aniversário para ele. Quer dizer, a gente faz, né? Mas pensa, o presente é dele, o dinheiro é dele, o trabalho é dele, eu comprei um presente para ele. Pode, legal, a boa intenção, a gente entende. Mas é a mesma coisa quando eu faço uma oferenda a Deus de Jesus, que é o nosso Deus. Tudo é dele, ele que criou. O que eu criei? Nada. Então é uma coisa, quando eu falo para vocês que é uma coisa a gente pensar na origem para trabalhar a reforma íntima, aí nós vamos entrar aqui, ó, em tudo isso aqui, ó. Se eu venho de um Deus de cá, Javé, eu venho de um Deus da carne, em que o poder dele se impunha sobre a autoridade de uma nação. Eu tinha que ter exércitos, eu tinha que vencer batalhas, eu tinha direito de matar o meu inimigo, literalmente. Eu queria aquilo ali, ele não queria me dar, eu ia lá tomar. Se ele não me desse, eu ia matar ele. É liberado, por Javé era liberado. Matar o seu inimigo, por Jesus jamais. Não matarás. Hipótese alguma. Compreender? Há uma enorme diferença. E aí nós vamos assim, ó. Nunca perdoa, ele está dizendo assim, olha só, se eu tiver ligado mais à carne do que ao espírito, ele nunca perdoa. Nunca perdoa. Não sabe renunciar. Por quê? Porque se eu estou ligado à carne, eu vou perdoar e me acho bobó. Eu penso assim, se eu perdoar, a pessoa vai acostumar. Aí que ela vai continuar fazendo aquilo comigo. Tá? Como se a vida nunca fosse acabar. Não sabe renunciar. Renunciar é o amor, gente, em ação. Amor em ação.
tá? Eu renuncio quando eu percebo que esse trabalho de renúncia me ensina a amar, me favorece o amor. Eu me torno mais forte. É renúncia. Compreendendo? Não é sacrifício. Gente, sacrifício não é renúncia. Isso é importante entender. Quando eu sacrifício, eu cobro. Quando eu me sacrifico, eu cobro depois. Principalmente em momento de ira, raiva. Então, rapidamente assim. Esses são exemplos antigos que eu dou, sempre dou, mas eles funcionam. Eu tenho uma filha e uma mãe que precisa de cuidados mesmo. Ela é jovem e quer viver a vida dela, mas não pode, ela é filha única, não tem pai, ninguém, só mora ela e a mãe. Eu vou colocar duas situações. A filha que sacrifica para ficar com a mãe, porque não tem outra opção, ela vai dizer assim para as amigas dela: mas eu não posso sair de casa, você sabe como que é a mamãe? A mamãe só fica ali naquela cadeira de roda, ela precisa de mim, é terrível, essa velha não sei quando que ela vai morrer, eu tô acabando com a minha vida. A outra que renuncia está dizendo assim: não, isso tudo não me interessa. Quem sabe, né? Quando minha mãe não precisar mais de mim, talvez eu possa desfrutar disso. Mas hoje, para mim, a coisa mais importante é a minha mãe. Porque ela precisa de mim. Isso pode um dia esperar. Talvez, se eu amadurecer, nem precisa esperar, porque eu não vou mais querer desfrutar. A compreensão é diferente daquilo. O sacrifício, a hora que a mãe, que está se sacrificando, a hora que a mãe faz algo de errado, eu não aguento mais a senhora, toda vez. Tá vendo? A outra, quando faz algo de errado, mamãe, quanta vez eu te falei, bem que eu tô aqui, porque a senhora pode errar. E eu estarei do teu lado. É o seu erro que me ensina a ter paciência. Quando a gente sacrifica, tudo que acontece é sempre horrível. Quando a gente renuncia, tudo que acontece é sempre bom. A renúncia é um ato de amor. É um amor mesmo. Não é simples amar em renúncia. A gente adoraria amar em correspondência do mesmo grau. Não é isso? Mas amar em renúncia, amar quem não te ama, amar quem não te valoriza, amar, deixar de... Porque a pessoa, quando ela renuncia, ela entende que nesta vez ela está deixando de desfrutar aquilo que ela gostaria de desfrutar para viver o que ela necessita viver em função da evolução dela. É mais ou menos assim, é como um ato de consciência dizer assim: hoje eu preciso viver isso aqui. Amanhã, quem sabe, eu posso escolher, mas hoje eu não posso escolher. Hoje eu tenho uma obrigação moral, consciência, tá, gente? Não é ninguém, pô. Comigo. Eu tenho uma evolução, eu tenho uma obrigação comigo de experimentar essa experiência. Eu quero crescer com isso. Se eu sair e viver o que eu gostaria, e posso, não vou ter evoluído, não vou ter o mesmo resultado que essa experiência. É o aluno que escolheu fazer a faculdade terrível ao invés de fazer uma faculdade mais fácil. Ele fez o que ele quis. Ele renunciou à vida de juventude, passear, ficar ali, fazer tudo o que ele queria, para ficar preso dentro de uma universidade, estudando. Ele renunciou. Agora, se ele não renunciou, Maria, aquele estudo vai ser a pior coisa da vida dele. E aí, existe uma coisa que a gente também fala às pessoas: quando eu não observo que eu tenho um problema, um desafio na minha vida, problema não, desafio existencial. Se eu sei que esse desafio será insuperável, não terá solução, eu posso trabalhar nele a renúncia minha? Pode e deve. Aí então você vai começar a trabalhar, a entender o que aquela situação representa, cobra, chama você para você fazer. Tá certo?
Você está renunciando fugir, você está renunciando fazer de conta que não viu, você está renunciando viver de uma outra maneira para desfrutar daquela experiência. E, mas essa experiência não é boa, parece que eu quero sofrer, ser masoquista. É exatamente isso. Se você sacrificar, você já vai entrar pensando que você vai sofrer. E vai ficar pensando, até quando, meu Deus, até quando, meu Deus, até quando. Mas se você está renunciando, você vai dizer assim, agora entendi, mais uma vez que as coisas acontecem, mais uma vez, tá certo, tá certo, tá certo. Daqui a pouco a renúncia tem uma coisa diferente dos sacrifícios. Eu acredito que é o momento que a gente mais vê se eu sacrifiquei ou se eu renunciei. Olha só. Passaram 20 anos as duas jovens cuidando da mãe. Morreram ao mesmo dia, as duas mulheres. A filha que vai ao velório chora. Vai entrar em depressão e vai até tentar suicídio. A filha que renunciou vai em paz. Vai olhar para a mãe e dizer, mãe, agora a senhora descansa. E eu também. Obrigado por tudo. Compreenderam? Ela está em paz na consciência. A escolha dela foi plena. Ninguém obrigou. A mãe não é um problema. Não sonha com a partida dela. A outra é um peso. É terrível. Por isso a gente fala assim, a cruz deixa de ser cruz quando vira renúncias. E por renúncias nós evoluímos. Mas por cruz e sacrifício nós vamos carregar. A hora que a gente tropeçar com a cruz no ombro, Deus, você está vendo que a cruz está pesada, põe a pedra no meu caminho. Entendeu? E depois que carregou ainda 10 metros da pedra, vem um outro problema e fala, já estou carregando isso aqui tem tanto tempo, ainda mais esse problema. Eu sempre acho que estou fazendo demais. Aí é o momento que eu tenho que parar e falar, eu estou usando a metodologia do sacrifício. O sacrifício não leva eu a nada. O sacrifício me leva a revolta, animosidade e insatisfação até comigo, com a minha própria escolha. Eu não me sinto que eu me amo quando eu me sacrifico, mas eu sinto que eu me amo quando eu renuncio. Eu sinto, porque eu consigo ver o quanto eu me tornei melhor como ser humano através daquela experiência que eu escolhi viver. Tá certo? Então ele diz assim, nunca. E o serviço aos semelhantes, ele está dizendo assim, quem vive para segundo a carne, o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Caridade, com muita gente, a gente pensa que é muita humilhação. Porque é difícil você fazer caridade. Algumas profissões dá de fazer caridade dentro da sua profissão, mas algumas não dá. Por exemplo, eu sou, um mecânico. Aí quero fazer uma caridade. E aí eu vou ajudar uma pessoa, por exemplo, uma senhora tem uma casa, um terreno, não mora ninguém, ela pensa que eu vou carpir o quintal dela e eu vou ajudar aquela senhora. Eu vou carpir. Mas eu sou mecânico, eu sou médico. Não é isso? Parece que alguns trabalhos de caridade, eu vou dar um banho numa pessoa, eu vou cortar a unha de criança no orfanato, eu vou dar banho nos idosos, eu vou contar história para os idosos, para as crianças, eu vou, sei lá, fazer qualquer coisa, né? Eu vou no hospital visitar as pessoas. Algumas pessoas pensam que isso é humilhação, sabia? Humilhação, até porque pode ser até destratada no ato da caridade. E fala assim, puxa, mas eu só estou aqui fazendo isso. Não é, tá certo? E não é, para quem vive do Espírito entende absolutamente que aquilo é passageiro. Aquele que está precisando hoje pode ser aquele que pode te dar amanhã, se não nesta vida, em outra vida. Com toda certeza nessas cruzadas aí de caminhos, estamos o tempo todo nos cruzando. Então ele diz, nunca perdoa, não sabe renunciar, dói-lhe ceder em favor de alguém e quando ajuda,
exige do beneficiado a subserviência do escravo. Como eu sou pela carne, eu acredito que aquilo que eu faço ao outro é por ser melhor que ele. Olha o ego meu. Por que eu estou ajudando? Porque eu sou melhor que ele. Porque se ele fosse melhor que eu, é ele que estaria me ajudando. Então, quando eu saio para um setor de ajuda, eu penso, primeira coisa, eu acho que eu sou melhor. Segunda coisa, eu que estou fazendo. E não Deus através de mim. Compreenderam? Ego é duas coisas, né? Eu, com E maiúsculo, nunca o eu minúsculo. Humildade é eu minúsculo, eu maiúsculo é Deus. Quando eu estou vivendo em espírito, eu sei que eu nunca estou sozinho. Então, o que é que eu venho a fazer ao próximo é Deus através de mim. Eu só sou um instrumento descartável, porque se aquela pessoa precisa merecer que aquela graça chegue a ela e eu negar, vai aparecer outro. Eu que perdi a oportunidade, mas o outro vai aparecer, porque Deus não fica à mercê da vontade humana. O que é dela, o que é do homem, o bicho não come, né? Então, o que é dela vai chegar até ela. Que seja você o escolhido e aceita a levar isso a ela. Porque aquele que pela graça vem, recebe a maior graça. Então, que seja você. Nunca negue. E o outro, você pensa que é melhor que ela, enganou-se novamente. Enganou-se. Né? Por quê? E só vai perceber quando você está no campo da caridade. Isso que é o pior. Mas você pensa que você está melhor que ela agora, nesse exato momento. Porque se você também não compreender isso, achar que dessa forma funciona, talvez você vai querer compreender trocando de posição. Talvez você vai ser aquele que passou a vida inteira fazendo caridade, achando que é melhor, vai para o mundo espiritual ver só seu orgulho está muito grande e vai pedir que nessa vida você venha como necessitado para ser auxiliado, provavelmente por aqueles que você auxiliou, para que você sinta como os dois lados da moeda e que ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Isso é importante para nós entender. Outra coisa é quando você está no caminho da caridade, você vai perceber uma coisa muito interessante nisso. Muitas vezes o problema que você está vivendo vai aparecer uma porção de pessoas para você ajudar no problema que você ainda não conseguiu solução. Aí você vai falar assim, pelo amor de Deus. Por exemplo, vamos supor que você está na caridade, ajudando as pessoas e alguém da sua família fez um mal muito grande para você. E aí você ainda está com o coração doído com aquilo ali, hiper fragilizado, e você vai atender um monte de pessoas que sofreram injustiça dentro da família pelos familiares. Olha, quem é psicólogo sabe muito bem o que eu estou falando, que às vezes você pega uma questão que até você ainda tem para... E no que você vai fazer, no que você busca todos os recursos para fazer, você encontra a sua própria resposta. Compreender? Porque Deus ajuda o homem através do homem. Aí no que você está falando, é isso. Aí você vai entender. Aí você vai entender que não é você passando, é Deus através de você. E que você não é melhor, tanto que você tinha o mesmo problema. E que graças a essa pessoa que você encontrou a sua solução, então não é você dando a ela, a caridade nunca foi eu fazendo, é o outro que faz por mim. Quando alguém pede a você caridade, se a pessoa está dizendo, olha, eu estou te dando uma chance de você descobrir algo de bom dentro de você, usa-me. Porque para você fazer a caridade, você busca em você o que você tem de bom, um motivo para fazer aquilo para a pessoa. E de repente você se descobre. Você descobre que você tem paciência para ouvir alguém falando um monte de coisa que não tem sentido. Você descobre que você tem carinho pelas pessoas que têm dor.
você descobre que tem compaixão, você vai descobrindo. A caridade faz isso com a gente, transforma a gente. Porque a gente sai de nós para irmos até o outro, lidar com as dificuldades, os problemas, né? E entender como todos nós somos iguais. E uma coisa muito interessante também, quem faz psicologia também pode dizer isso aí. O problema da humanidade é sempre igual, não importa Brasil, Estados Unidos, União Soviética, Japão, né? Tudo igual. O ser humano tem sempre os problemas, nós somos humanidade, não importa a nação que a gente modifica pelos conceitos ou crenças que se estabelecem desde o nascimento. Isso modifica a maneira ou a aceitação a uma determinada situação, tá? A forma como lidam com aquilo. Uns são mais toleráveis pela cultura, outros são menos toleráveis, mas é sempre muito parecido. Isso que ele está falando é Divaldo Franco que falou, tá? Que falou que ele viajava em vários países, ele falava, olha, uma coisa que eu percebi, dor humana é igual em toda a humanidade. Tá certo? Em toda a humanidade. Continuando. Desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Por que desditoso? Porque ele vai sofrer todas essas consequências. Achar sempre o lado negativo da vida. Ele nunca vai entender o que é afinal essa vida. Vai dizer assim, por que eu nasci? Todo o tempo que eu estou vivo, eu só sofro. Luto para viver. Por que eu nasci? Depois um dia eu vou morrer. Dando certo ou dando errado. Conquistando ou não meus sonhos. Vou morrer. Então por que eu nasci? Fica uma coisa vaga. E aí ele diz assim, os conflitos da posse atormentam-lhe o coração por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. E mais, se de repente eu sou uma pessoa que, porque eu estou ligado ao corpo, eu sou muito materialista, eu tenho muitas posses. Isso aí é terrível para a pessoa, porque ao partir, ela perde o direito das posses, ao morrer. E do outro lado, ela não aceita que não é mais dono daquilo. E vai assistir as pessoas fazendo o que quiserem com aquilo que ela lutou ou não para conquistar. Mais ainda, apegada às posses, por isso que ele fala tempo indeterminado, porque a morte chega para o corpo físico. Mas o desapego para quem partiu só depende dele, pode ficar indeterminado. Ficar muito tempo. Tá? E mais, se ele manter a personalidade viva dentro da vivência espiritual dele, aí eu posso dizer para você que é bem determinado. Morrer, gente, não perdemos a nossa personalidade. Nós não acordamos do outro lado e já somos uma individualidade consciente. Nós acordamos do outro lado como personagem que vivíamos na Terra. Passamos muito tempo, às vezes centenas de anos, achando que somos aquele personagem que um dia vivemos na Terra, mesmo sabendo que morreu. Olha André Luiz, que nasceu no nosso lar. Ele está lá no nosso lar, já sabe que morreu. Já aprendeu bastante. Permitido para ele visitar a casa dele. Ele era André Luiz? Não, ele era um espírito que foi André Luiz. Mas ele volta para a casa dele, pensando que ele ainda é André Luiz. A personalidade está forte na individualidade dele. Chega na casa dele, a mulher dele casou com outro homem. Ele se revolta. Sai dali. Quando ele sai da casa, o que acontece? Ele vai para o umbral. Lembra de tudo que ele aprendeu depois que ele morreu e compreende que ele não é mais André Luiz, ele é uma entidade espiritual imortal. Volta para casa e vai ajudar o marido da mulher, dando um passe para se curar da doença, porque ele estava doente de tuberculose. É isso que é a vida. Então, tem muito. O que é a alma penada? A alma penada é um monte de espírito que acha que ainda vive dentro das suas personalidades.
acredita que ele continua casado, solteiro, profissional, isso, aquilo, vivendo coisas que foram na terra. Quando o contrato da terra encerra tudo. Aí é que entra um problema. Quem sou eu? Alguém já fez essa pergunta? Sabe qual é a questão mais difícil de responder depois que a gente morre? Quem sou eu? Quem sou eu sem meu endereço? Quem sou eu sem minha profissão? Quem sou eu sem o meu sexo? Quem sou eu sem meu CPF? Quem sou eu sem o meu nome? Quem sou eu sem a minha nação? Quem sou eu? Tudo que você está pensando agora, você está pensando como personagem. Tenta tirar, sai do personagem e diz quem é você. Toma consciência. Viu como é difícil? Essa é a dificuldade da morte. É quando alguém vem conversar, e enquanto você não conseguir fazer isso, tudo que é isso que ocupa a sua cabeça como personagem, ocupará a sua cabeça no desencarne, onde você estiver. Só que formando o tempo todo cenas. Lá do outro lado, você vai lembrar um conflito que você teve com sua mãe. Buf, o conflito aparece na sua frente. Você vive o conflito igualzinho. Ou do outro lado, você lembra de uma coisa que você fez que ninguém sabe, mas só você sabe. Tá ali formado, tem um monte de espírito olhando, gritando para você, acusando você. Ou do outro lado, você não deixou de viver personalidade, assuntos ligados à personalidade, emoções ligadas à personalidade. Sua vida só mudou de plano. Mas você continua achando que você é aquela personalidade. Então como que você vai seguir no mundo espiritual? Não tem jeito. Vai ficar no umbral até de ir desapegando disso. Cansando. Vai cansar. Vai cansar. Você vai começar até você aceitar a ideia assim, ó. O que é passado, passou. Não me importa mais. Eu quero ver agora o que vai ser de mim. Pronto. Agora você vai começar a viver no presente. Olha que legal. Enquanto você está lá, naquele mundo, você está preso a tudo que está aqui. Enquanto você estiver preso aqui, todas as energias vão se esvaindo do seu campo perispiritual. Você vai envelhecendo, vai morrendo. Suas expressões vão sendo cada vez mais decaídas. Vai ficar igualzinho aqueles fantasmas de filme de terror mesmo. Momento que você recorde, para e pensa, se eu estou vivo, quem sou eu? O que vai ser agora? Aonde eu estou? Tanto que você não vai conseguir nem observar que você está num lugar parado, sentado ou deitado no meio da lama há muito tempo, porque você continua igual quando você fica na cama, deitado, pensando em um monte de coisa. Só que a diferença é que aqui é um dia, porque tem relógio para despertar, para acordar, para fazer. Lá, você às vezes fica 10, 20 anos sem levantar. Tem vales, tem locais lá que as pessoas estão sentadas, olhando para baixo. Pele e osso. Só falta o vento bater e levar tudo. Não conseguem sair de lá, de onde ela veio, da terra. Morreram. Ficam ali, presa naquele núcleo. Essa é a nossa mente. Então, por isso que o papel do espiritismo é despertar a gente. Nós somos espíritos vivendo umas experiências no corpo físico, mas vamos voltar para onde a gente veio. Nós não somos corpo físico vivendo experiências espirituais. Somos espíritos. Aqui nós temos que voltar a nos ligar com a nossa natureza. Eu vou viver esse mundo, eu vou viver essa experiência, eu vou viver essa escola, mas com uma visão espiritual. Eu sei para onde eu vou, eu sei o que eu preciso aprender aqui e entendo que tudo aqui é necessário. É colocar uma cabeça mais erguida, a emoção mais centrada, os pensamentos, não me deixar levar pelas emoções, pela perturbação, pela euforia, pelo sofrimento, pela dor, que fazem parte do método de aprendizado. É como um aluno que está na escola não deixar se levar pela fama do professor, só que o professor, ai meu Deus, professor, eu vou reprovar, não consegui, ele é difícil, a matéria dele é difícil. Não deixa se levar por isso. Estuda,
faz sua parte. Talvez não vai ser difícil para você. A terra não é tão difícil para todo mundo, não. Não é. Porque ninguém enxerga o sofrimento, as dificuldades iguais. Não é que não passa. Se encarnar aqui um santo, vai passar todas as dificuldades que nós estamos passando. Essa é a escola. A diferença é que ele não enxerga sofrimento. Ele não enxerga. E nós enxergamos. Nós somos a geração dos adolescentes mais sofridos. Tudo a gente é duro, é pesado, é difícil. É duro, é pesado e é difícil. Mas com o Cristo, Ele é o único que nos faz lembrar assim, ó, você não é humano, você é um espírito em corpo humano. Você é uma energia pensante, imortal. Teu corpo fale. Que importa uma vida fácil, tranquila, cheia de aventuras, onde você ia temer a morte. Imagina uma pessoa tivesse muito dinheiro, vivesse tudo nesse mundo, pudesse tudo nesse mundo. Sabe qual é a palavra mais terrível para ela? Morte. Você já pensou ela? Você está dizendo que eu posso morrer, que eu vou perder tudo isso aqui? E pior, você vai morrer inevitavelmente. Você tem data e hora para deixar tudo isto aqui. Que informação terrível. Que informação terrível. Viver com esse fantasma o tempo todo. Ele está no iate dele, ele pensa, um dia eu vou morrer, não, vou esquecer isso aí. Aí ele está lá no banco, retirando dinheiro, ai, vou morrer um dia, ai meu Deus, não, isso aí. Imagina, viver com esse fantasma chamado a morte. Porque ele não se vê sem. Você já viu algumas pessoas com certo tempo, quando ela tem uma vida tranquila, tal, aí eu penso, aí dá algum problema, pode ser no Brasil, na política financeira, ou no banco, ou ela leva um golpe, ela perde dinheiro, ou ela fica, ai meu Deus, fica assim desconcentrada, ela fica em pânico, porque ela fala, olha aí, eu perdi tanto de dinheiro, eu vou passar uma certa dificuldade, aí vem alguém e fala assim, mas fulana, você lembra de onde você veio? Quantas dificuldades você passou? Viu como a gente acostuma com o bom? Rapidão. Tá vendo? Então, uma vida às vezes, puxando aqui, puxando ali, você viver uma vida equilibrando, uma coisa eu te dou certeza, seus músculos tão bons para equilibrar. Quem não se equilibra, na primeira vez que pisa torto, cai mesmo. E tudo vai acabar, para todos nós. É um tempo. E aí, ó. Ai dele, o homem desditoso, que vive para o corpo, para a matéria. Todavia, porque a hora renovada, essa hora soará sempre. E se fugiu a atmosfera da imortalidade, ficou longe desses assuntos, dessas tarefas, dessas experiências chamadas para a imortalidade, se asfixiou, se fugiu a atmosfera da imortalidade, se asfixiou as melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade, dentro da noite cruel. Desapegar das coisas da vida não é querer viver a vida, é não se tornar escravo da vida, é não ter na vida, é não precisar da vida para viver aquilo que você gosta. Isso é desapegar. Por exemplo, será que eu sou apegado ao meu carro? Bom, a resposta é simples. Se você morresse agora, você ia sentir falta dele? Se você falasse sim, é meu carro, aí tem muita história de vida, muito sofrimento, então você está apegado, vai sofrer. Quem vai tirar isso da sua cabeça? Como você olha as coisas?
Qual é a carga emotiva que você tem? Qual é a sua ligação que você tem? As coisas que você tem? A vida que você leva? É isso que você leva. E não é fácil desligar. Daí o exercício que o Reinaldo passou para nós, faz tempo, eu volto agora repassar para vocês assim. Todas as noites, ensaiam a morte. Não espera a morte chegar. Como eu posso fazer isso? Deita e diz: morri. Morri. Agora pensa. Se eu estou morto, quais são os problemas que me atormentam agora? Porque quando você está vivo, você tem uma série de problemas, né? Você tem até elencar. Mas morri. Qual desses problemas vai me atormentar agora? Você vai se surpreender. Nenhum. Nenhum. Compreenderam? Então, se nenhum me atormenta, como eu faço? Desligue da carga emotiva deles. Não tenta eliminá-los e nem resolvê-los. Tenta se desligar deles assim. Eles existem, são reais. Quando você acordar e abrir o olho, eles vão estar lá. Mas não te dói tanto. É um desafio. É como o aluno que vai ter a prova do professor terrível e a matéria mais difícil da universidade. E ele vai dormir pensando assim: não, amanhã eu vou ter prova. E vai ter. A prova não vai passar por causa disso. A diferença é a carga emotiva. Ele vai dormir, ele não vai ter dor de barriga na hora da prova, ele não vai tremer, não vai desmaiar, não vai faltar ar e vai fazer uma prova. Como, Guto? Busque compreender o motivo das provas. Imagine que aquele aluno, o professor conversou com ele dizendo assim: vai ser uma prova difícil, mas para quem não estuda, você estudou? Estudei, então vai ser uma prova tranquila. A prova é muito importante para você. Você está checando o seu próprio conhecimento. Lá fora, você vai ter certeza. Saindo daqui com um diploma, você vai ter certeza que você é um bom profissional. Tudo tem um motivo. Se eu não encontrar um motivo para me agarrar, eu não troco a ansiedade, as respostas emotivas nossas, a nossa ligação, esse desconforto que a gente que está sendo convidado a se movimentar, eu não troco ele por nada. Eu não tenho pelo que trocar. Você tem pelo que trocar. Se você se desvencilhar emotivamente, sentimentalmente dessas coisas, entendê-la, a necessidade dela, isso vai ser imensamente saudável para a vida sua atual, mas para a sua vida espiritual você nem imagina. Enfrentar os desafios de cabeça erguida, enfrentar sofrimento, desafios, perseguição, maltratos, injúrias, de cabeça erguida, olhando para Deus e dizendo: eu te amo, é o nosso grande desafio. Esse é o cristão. Nada aqui pode abalar a nossa fé. Mas a minha fé não pode ser aqui, nesse mundo. Eu não posso viver como vivem as pessoas. Eu tenho que viver, a minha fé está no mundo espiritual, em Deus espiritualizado, não Deus humanizado, não Deus em estátua, não Deus cerimonial, não Deus que precisa de homens para exteriorizá-lo, mas um homem que enxerga a exteriorização de Deus em tudo, em toda a natureza. Tudo que você olhar perfeito, absolutamente, foi feito por Deus. Sinta-se amado. E o que ele não pode fazer por você, se ele faz por tantas coisas? Então o que está me acontecendo não é algo tão ruim. Por um Deus tão bom. Talvez eu não esteja entendendo. Entendeu? É como um pai que chama a atenção de um filho porque ele pegou um objeto que não é dele. Ele fala: devolve isso daí. Meu pai não é bom. Ele vai entender que é bom. Às vezes eu estou numa situação que eu não entendo esse Deus, mas ele é bom. Tá certo?